Olá pessoal, sejam bem-vindos aí ao nosso vídeo sobre a máquina virtual da UVIC, um trabalho feito por disciplinas de Sistemas Distribuídos da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, ministrado nesse semestre pelo professor Arlindo Conceição. Eu sou Adriano Quast, a segunda voz que vocês vão acompanhar aqui nesse vídeo também é do meu colega Victor Ramos, que é a minha dupla para este trabalho. Esse slide ilustra o nosso roteiro de apresentação, então a gente vai começar falando brevemente sobre o que é da UVIC, junto com a origem do seu nome. Em sequência vamos falar da arquitetura do Android, sobre as características do sistema Android, a máquina da UVIC em si, sobre zigote, segurança e encerrando aí com uma conclusão. Da UVIC é uma máquina virtual para o sistema operacional Android, mas é importante ressaltar que não é uma máquina virtual para emulação de sistema operacional em outro computador, mas sim uma máquina virtual no mesmo contexto que temos a JVM. A origem do nome da UVIC vem de um pequeno vilarejo de pescadores localizado no norte da Islândia. Seu nome foi dado pelo desenvolvedor John Barnstrom em homenagem aos seus ancestrais que viveram nessa pequena cidade. Nessa figura é apresentada a arquitetura do sistema Android em termos topológicos. A máquina virtual da UVIC se localiza na camada de bibliotecas, que fica na região de tempo de execução do sistema operacional, que seria a região amarela. O Android foi criado para abranger o máximo de dispositivos móveis possíveis, com isso seus requisitos são facilmente atendidos com pouco poder de processamento, pouco espaço de memória e armazenamento. Como podemos acompanhar nessa tabela a seguir, o chipset precisa ser da arquitetura ARM, um mínimo de memória RAM de 128 MB e pelo menos 256 MB de memória externa, um armazenamento externo pela arquitetura de mini ou micro SD, um display QVGA ou superior a 16 bits, uma câmera opcional de 2 megapixels, uma interface USB padrão de mini B, Bluetooth 1.2 ou 2.0. Então, a maioria dos dispositivos móveis suprem os requisitos mínimos e tendem a se tornar cada vez mais poderosos. Então é fácil de notar que a plataforma atende uma vasta gama de dispositivos. A base do sistema é uma variação do Unix, assim como grande parte dos sistemas operacionais, e esse sistema roda sobre um compilador GNU-C. Existem inúmeras distribuições Android, cada uma com o seu pacote inicial de aplicações, mas os desenvolvedores são livres para criar e publicar suas aplicações para que os usuários possam baixar e utilizar em seus dispositivos. Algumas outras características. Nesse slide estão listadas as características gerais da plataforma Android, como a velocidade de processamento é limitada, porém hoje em dia as empresas de telefonia investem cada vez mais no poder de processamento do aparelho móvel. Assim como a velocidade de processamento é limitada, devido à tecnologia atual, a memória RAM também é limitada. A inexistência de área de swap, o sistema funciona em um conjunto diverso de aparelhos, ele pode executar cada aplicação da plataforma isoladamente ou em um conjunto, entre outras características. Agora vamos falar um pouco mais sobre a máquina virtual da UVIC. Dado que a execução de aplicações do Android deve suportar um conjunto de diversos dispositivos e as aplicações devem ser isoladas por segurança, performance e confiabilidade, uma máquina virtual parece ser uma escolha óbvia. Porém, uma execução baseada em máquina virtual não necessariamente ajuda a balancear esses requisitos, pois possui um processamento limitado. Para lidar com esses requisitos conflitantes, cada aplicação Android rodará em seu processo e com sua própria instância na máquina virtual da UVIC, que roda de forma eficiente múltiplas máquinas virtuais. A máquina virtual executa arquivos .dex, que é otimizado para a memória mínima. A máquina virtual é baseada em registros, rodando classes compiladas em um compilador AVA, que são transformadas em .dex pela ferramenta nativa DX. Na plataforma Android, o código-fonte Java é ainda compilado em arquivos .class, mas depois de gerados esses arquivos, a ferramenta DX é usada para converter o .class em arquivos .dex, ou seja, um executável da UVIC. Enquanto um .class contém apenas uma classe, um .dex contém múltiplas classes, e é o .dex que de fato é executado na máquina virtual da UVIC. No ambiente padrão Java, o código-fonte é compilado em um Java bytecode, onde é armazenado em arquivos .class. Os arquivos .class são lidos pela JVM em tempo de execução. Cada classe do código Java resultará em um arquivo .class. Isso significa que se você tiver um arquivo fonte.java que contém 5 classes, o processo de compilação produzirá 5 arquivos .class. O arquivo .dex é utilizado no uso de memória e o padrão é orientado para o compartilhamento de dados. O formato .dex usa espaço de armazenamento constantes de tipo específico e compartilhado como o principal mecanismo para conservar memória. No arquivo .class, cada classe tem seu próprio espaço de armazenamento privado, constante e heterogêneo. Ele é heterogêneo no sentido de todos os tipos de constantes, campos, variáveis e classes. São todos misturados, contrastando com os arquivos .dex, que contêm muitas classes. E todas elas compartilham o mesmo espaço de armazenamento.
Assim, a duplicação de constantes no formato .class é eliminada no formato .dex. Para ilustrar os dados significativos de memória do espaço de armazenamento constantes, vejamos a tabela a seguir. Nessa tabela, podemos ver, por exemplo, uma aplicação web onde o arquivo .jar comprimido diminui para 49% do tamanho original. Já o arquivo DEX não comprimido diminui para 44% do tamanho do arquivo original, ou seja, no .dex o arquivo vai ficar muito mais comprimido do que ele estaria no .class. Agora eu vou falar sobre Zygote. Uma vez que cada aplicação é executada em sua própria instância da máquina virtual, essas instâncias devem ser capazes de executar rapidamente quando a nova aplicação é lançada na memória. O Android utiliza o conceito de Zygote para habilitar o compartilhamento de código das instâncias e prover uma rápida inicialização de uma nova instância da máquina virtual. O Zygote é um processo da máquina virtual que começa a rodar no momento da inicialização do sistema. Uma vez iniciado, o Zygote esperará requisições de sockets provenientes de processos em execução, indicando que há a necessidade de criar uma nova instância Zygote. Quando as classes são escritas, a memória de um processo Zygote compartilhado é copiada para o processo filho de aplicação de máquina virtual. Esse comportamento de cópia e escrita permite maximizar o compartilhamento de memória, enquanto proíbe aplicações de interferirem umas nas outras. Segurança. A arquitetura de segurança do Android garante que nenhuma aplicação, por padrão, tem permissão de executar qualquer operação que tenha impacto adverso em outra aplicação, ou no sistema operacional, ou em um usuário. Essas características são implementadas em nível de sistema operacional e não na máquina virtual da Dalvik. Para endereçar restrições de memória e permitir rápida inicialização de aplicações, a Dalvik compartilha a biblioteca somente de leitura de núcleo entre processos da máquina virtual. Esses compartilhamentos são feitos com segurança, de maneira que é dado permissão de leitura aos processos, mas não de edição. Conclusão. A escolha da Google em implementar sua própria máquina virtual não padronizada parece razoável do ponto de vista técnico, mas pode-se perguntar se não seria interessante o trabalho com a Java Community Process, ou JCP, de maneira a preparar um melhor futuro para a plataforma JME, Java Micro Edition. Mas dado o ritmo lento na evolução dos padrões, a competitividade de mercado pode ter falado mais alto. Também posso concluir que a Apple, com o iPhone, vem evoluindo em ritmo frenético, e pode ter forçado a Google a adotar a independência da máquina virtual de sua plataforma. As referências. Esse vídeo foi baseado no documento de Dalvik Virtual Machine, de David Ehinger, publicado em março de 2010, e no vídeo feito em 2012 pelos alunos dessa mesma matéria. Gostaria de agradecer ao professor Arlindo pela oportunidade ao realizar esse seminário, o qual posso dizer que foi de muita utilidade para mim, pois pude entender o que é a máquina virtual Dalvik. Eu espero que esse vídeo seja útil para quem assistiu também. Obrigado pela atenção.